Qual o conceito do vocábulo alma na doutrina espírita? Há divergência de opiniões sobre a natureza da alma, que vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio. Evitaria, então, essa discussão. É por falta de uma acepção bem determinada que temos, então, dúvida dessa palavra alma. Se assim não fosse, todo mundo entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material, orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem um instrumento rachado, que não produz mais som, que ele não tem alma. Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, que é o agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria por todo o universo senão só alma, que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde se confunde no todo, com os riachos e os rios retornam ao mar da onde vieram. Mas essa opinião é muito diferente da antecedente, naquilo que, nesta hipótese, há em nós mais do que matéria, e que resta alguma coisa depois da morte. Nós não somos só matéria. Depois da morte, nós continuamos existindo. Mas é mais ou menos como se não restasse nada. Uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Mas essa opinião, a alma universal, seria Deus. E cada ser uma porção da divindade, é uma variedade do panteísmo. Então nós vamos entender que, segundo essa doutrina, que a alma é a causa e não efeito, é um entendimento espiritualista e não um entendimento espírita. Eles acreditam que a alma é um ser moral, distinto, diferente e independente da matéria, mas que conserva as suas individualidades depois da morte. Mas este é um pensamento contrário ao que o Espiritismo nos ensina. Mas Allan Kardec desejava deixar claro que o Espiritismo era algo em especial. Bem claro que dentro do contexto do espiritualismo, de modo geral, de tal maneira que todos aqueles que, além de serem espiritualistas, se eles acreditassem numa série de outros conteúdos que o Espiritismo vai adiantar à humanidade, naturalmente eles serão espíritas.
Mas a verdade é que nem todos os espiritualistas creem nos espíritos de um modo geral. Alguns deles, quando creem em espíritos, eles não acreditam que eles possam se comunicar com os seres humanos encarnados que somos nós. Aí então surgiu a necessidade de palavras novas, de neologismo, de tal maneira que esses neologismos fundamentais são aqueles citados no Espiritismo, a palavra espírita, ou com uma outra é a forma de dizer a palavra espiritista, criado pelo próprio codificador. Nós passamos a encontrar isso no primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, ainda no item 1, diz que a doutrina espírita ou espiritismo tem o princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, de tal maneira que esta é uma questão fundamental, porque nós não tínhamos até então uma ideia clara, mais ou menos clara, a respeito dos espíritos e do mundo espiritual, que passamos a ter com a aquisição do conhecimento novo, a partir de revelações dos espíritos superiores, no âmbito dos conteúdos doutrinários e da própria obra em questão, que é o Livro dos Espíritos, que vai nos clarear nossa mente e o nosso espírito. Então, nós vamos entender que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Muitas pessoas entendem que o espiritismo e o espiritualismo falam a mesma coisa. Porém, apesar de haver uma relação, cada um possui um significado específico. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fala do porquê não ter usado esses termos para conceituar a doutrina espírita. De acordo com o codificador do Espiritismo, para as coisas novas, precisamos realmente de palavras novas, pois assim exige a clareza de linguagem, para que evitamos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. O espiritualismo diz respeito a ideias que divergem do materialismo, ou seja, considera a existência de algo além da matéria e ainda admite a existência de Deus. Por exemplo, o catolicismo acredita em Deus, mas não crê em reencarnação e em espíritos. Por isso, Allan Kardec, no livro O que é Espiritismo, disse que todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Já os espíritas acreditam na existência de algo além da matéria
Creio em espíritos na vida após a morte, ou seja, acredito em uma vida espiritual. Além disso, o Espiritismo apresenta as seguintes características: comunicação mediúnica, que tem como objetivo esclarecer e consolar os encarnados e os desencarnados. Continuidade da responsabilidade individual de cada um. Sobrevivência do espírito como individualidade. Concepção tríplice do homem: espírito, perispírito, corpo físico. E ainda, a doutrina espírita nos ensina que todos nós, tanto encarnados como desencarnados, estamos em um processo de aprendizado, de evolução, e que somente os espíritos mais evoluídos podem dar orientações. Entendendo assim a diferença da palavra espírita e espiritualista. Espiritualista é aquele ou aquela doutrina que é oposta ao materialismo. Espírita é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. No espiritismo não tem culto material. Ele é regido por um corpo de doutrina homogênea, codificada por Allan Kardec. Podemos então entender o significado múltiplo da palavra alma. Alma não exclui nem o materialismo nem o panteísmo. O próprio espírita pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo de ser imaterial, distinto, ao qual então ele dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião. É um troféu que cada um acomoda à sua maneira, tal a fonte de tantas disputas intermináveis. Podemos entender então que existe um significado múltiplo. A alma não exclui o materialismo e nem o panteísmo. O próprio espírita pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, ao qual então ele dará um nome qualquer. Assim, a palavra não representa uma opinião, que cada um acomoda à sua maneira, tal a fonte de tantas disputas intermináveis. Para que evitássemos igualmente a confusão, servindo-nos da palavra alma nos três casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sob qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral,